Aspectos processuais da Lei de Improbidade Administrativa. Esse é o nosso 15º vídeo, ou seja, o último dos vídeos sobre os temas escolhidos por mim para gravar a série da improbidade administrativa. Semana que vem, de segunda a sexta, postaremos os últimos 5 vídeos, agora atendendo às sugestões de vocês. Temos mais 5 vídeos para fechar os 20 da série, mas serão postados semana que vem, de segunda a sexta, e considerando e acatando as sugestões de todos vocês que assistiram e que pediram para que abordássemos alguns temas importantes que não estavam na nossa prévia listagem, ok? Então hoje vamos falar sobre alguns aspectos processuais da lei de improbidade. Vejam, percebam bem, nós já temos vídeos aqui no canal sobre alguns temas de natureza procedimental, processual. Falamos, por exemplo, sobre a indisponibilidade de bens, a natureza dessa decisão, falamos sobre a revelia e seus efeitos, o ônus da prova, tem um vídeo sobre reexame necessário. Então a gente falou sobre alguns temas processuais que eram muito importantes, então nós dedicamos a eles, a cada um deles, um vídeo específico. Nesse de agora eu vou dar uma visão, um panorama sobre alguns aspectos relevantes, escolhi, claro, alguns dos mais importantes, para deixar marcado para você, deixar na memória, para que você possa ficar atento quando for atuar, seja como autor, seja como advogado representando o autor, advogado público promotor, seja como advogado do réu na ação de improbidade administrativa. Então, esses temas de agora, nós vamos falar, são temas assim que dizem respeito a o que mudou ou qual é a visão atual que você precisa compreender para atuar com eficiência, precisão e rigor técnico na improbidade administrativa. O primeiro ponto que eu quero falar é lá no começo do processo. Antes, na redação original, a lei de improbidade previa uma etapa prévia, uma notificação do réu antes do juiz receber a inicial. Ou seja, antes do juiz decidir o cite-se o réu, ele mandava notificar o demandado, que não era réu ainda, mandava notificar a parte requerida para que ela apresentasse, se quisesse, sua manifestação, seus documentos, que fossem aptos ou que tendessem a demonstrar a inexistência, nem mesmo em tese, de um ato ímprobo, ou a fragilidade probatória, a falta de justa causa, para que a inicial fosse rejeitada. Então, qual era o pressuposto disso? É a compreensão segundo a qual ser réu numa improbidade gera consequências negativas. A própria condição de réu. Mesmo que a ação amanhã venha a ser julgada improcedente, responder por improbidade é algo negativo, gera efeitos, gera uma pecha, gera estigma. Então, para evitar isso, a ideia era que o réu pudesse, antes do juiz receber a inicial, antes de determinar o cite-se, se manifestar e exercer um contraditório prévio. A nova lei acabou com isso. Ela agora prevê que o juiz vai analisar, não retirou do juiz, claro, esse ônus de analisar a justa causa. Vamos ter um vídeo só sobre isso na próxima semana, por sugestão de um de vocês. Justa causa e indúbio pro societate no recebimento da inicial. Mas então o juiz ainda tem esse ônus de analisar se efetivamente os requisitos da inicial estão preenchidos, se há documentos, se há elementos indicativos do ato ímprobo, da sua autoria. Mas ele não faz mais a notificação prévia do réu. A primeira decisão dele já é, recebida a inicial, cite-se o réu. Então essa é a primeira grande mudança. A segunda diz respeito à indisponibilidade de bens. Nós fizemos um vídeo sobre a questão da indisponibilidade e tratamos especificamente sobre seus requisitos, etc. Mas aqui eu vou falar das questões em derredor dela, das questões periféricas, das questões importantes de natureza procedimental. Então vamos lá. A primeira coisa, o bloqueio de conta bancária passou a ser a última hipótese na indisponibilidade de bens. O que o juiz fazia? E eu fiz isso durante muito tempo, né? Por mais de 10 anos eu exerci jurisdição cível que abarcava as ações de improbidade. O que a gente fazia? Deferia uma indisponibilidade de bens, uma indisponibilidade cautelar, um bloqueio, vamos usar o termo mais comum, que é meio atécnico, um bloqueio de bens. Aí você ia lá, eu ia lá como juiz, mandava fazer um cisbajude para pegar ativos financeiros, um renajude para indisponibilizar veículos e um outro comando para pegar imóveis. Então, o que era mais prático e mais rápido? Dinheiro em conta, aplicações e veículos. Então, acabava que na prática, a primeira medida que alcançava o réu era a indisponibilidade de ativos financeiros. E isso, de fato, tinha um certo inconveniente e me parece uma certa abusividade, porque gerava uma consequência muito drástica para um cara que está apenas ainda começando o processo. Ele é apenas réu, ele está se tornando réu. Ele pode ser inocente, pode ser julgado improcedente o pedido. Então a ideia da cautelaridade, por ser cautelar, ela tem que alcançar que gerar o menor efeito possível sobre a esfera de direitos do réu. Então, se você pode indisponibilizar uma fazenda e o cara continua usando a fazenda, plantando, produzindo, criando gado, etc., você não deve pegar o dinheiro que ele tem em conta. É uma lógica de preservação do dinheiro, da necessidade básica e também de gerar uma gravosidade, um ônus menor
para o demandado, ok? Então, primeiro, conta bancária agora é a última hipótese. Então, o que a lei fez? Ela afastou a ordem do CPC. A ordem do CPC, do artigo 835, não precisa e não deve ser observada na improbidade, ok? A regra é específica. Além disso, ainda sobre a indisponibilidade de bem, nós temos a limitação do bloqueio de bens ao total devido quando nós temos litisconsórcio necessário. Porque existia no passado uma ideia assim, eu tenho 3 réus, o dano é de 1 milhão, o valor que se pede cautelaridade é de 1 milhão, poderia pegar 1 milhão de cada um. Deixar indisponibilizado 1 milhão em cada um. Isso aí não é mais possível, que a nova lei trouxe uma regra específica para impedir isso. O limite é esse 1 milhão. O limite é o teto do valor. Agora, o STJ julgou um tema, repetitivo inclusive, dizendo, é o tema 1213, dizendo assim, ó, tudo bem, o teto é o valor que se quer acautelar, mas enquanto não se julga o processo, os demandados são todos solidários. Então, qual é o entendimento da jurisprudência sobre esse artigo? É que, de fato, a lei limita ao teto, mas essa limitação não afasta a solidariedade estabelecida entre os demandados até que se ultime o processo. Ou seja, é possível que esse 1 milhão seja bloqueado apenas em um deles. É possível? É. Segundo o STJ, isso é possível. Agora, não pode bloquear mais de 1 milhão. 1 milhão de cada um, por exemplo. Isso está vedado pela lei. Finalmente, ainda nesse tema, a nova lei trouxe a possibilidade de substituição desta indisponibilidade por seguro-garantia, fiança bancária ou calção. Perfeito, perfeito. Se a ideia é gerar menor onerosidade para o demandado, se ele tem uma penhora, uma indisponibilidade de um imóvel, por exemplo, ou de um veículo, ou até em última hipótese de dinheiro, ele pode contratar um seguro, ele pode dar uma calção, ele pode oferecer uma fiança bancária e liberar esse bem, sem nenhum problema. Por quê? Porque o interesse do processo está resguardado. Da mesma forma, se tem uma fiança bancária, ao final, se ele for condenado, o valor vai ser objeto de ressarcimento. Então, portanto, está garantido, está acautelado o interesse do processo. Tem mais um aspecto para ressaltar. Pela regra expressa da lei, ela deve observar os seus efeitos práticos, evitando danos graves, irreversibilidade. Isso é uma coisa muito importante. Porque você não pode, numa decisão acautelatória, provocar um dano extraordinário no demandado ou uma medida de natureza irreversível. Tanto que a lei previu também que o bem de família agora está protegido. O bem de família não é mais penhorável ou indisponibilizável na ação de improbidade, exceto em uma hipótese, quando demonstrado que esse bem é fruto do próprio ato ímprobo. É um resultado do proveito econômico ilícito obtido pelo agente com a prática do ato de improbidade. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo aspecto processual da lei de improbidade, que é justamente o direito ao interrogatório do réu. Veja bem, não dá para aprofundar tanto aqui, mas pensa lá no processo civil. No processo civil você tem o depoimento pessoal da parte, que é um direito da parte adversa de solicitar o depoimento da outra, notadamente para alcançar a confissão. É um meio de prova. E tem também o interrogatório que pode ser determinado pelo juiz de ofício a qualquer momento do processo, etc. Mas a lei não deixa isso muito claro, essa distinção. A doutrina aponta isso, mas há alguma divergência. Na improbidade, a regra é específica. A regra diz que é direito do réu, portanto ele pode ficar em silêncio, é óbvio, também a lei diz isso. É direito do réu ser interrogado na ação de improbidade. É uma oportunidade de defesa. É um interrogatório muito similar ao que acontece no processo penal, como um meio preponderantemente de defesa. Ele pode até ser um meio também de prova, pode gerar uma prova nesse interrogatório? Pode. Mas a ideia é permitir ao réu que conte a sua versão, que se defenda. E justamente por isso, que embora a lei não diga, a doutrina defende, e eu concordo, que o interrogatório deve ser, na improbidade, o último ato da instrução da audiência, assim como acontece no processo penal atualmente, né? A atual redação do CPP é nesse sentido, interrogatório como o último ato do processo. Outro aspecto importante processual é a previsão de uma decisão específica de saneamento do processo na lei de improbidade após a réplica do MP. Então, veja bem, o MP ou do ente público autor da ação. O autor entrou com a ação, o réu contestou, fez-se a réplica. Pronto. Para aí, o juiz agora é chamado a dar uma decisão de saneamento. No CPC já tem essa regra, artigo 357. Ela é uma regra desprestigiada pelos juízes, né? Eu já disse pela minha experiência de magistrado de tantos anos, e eu aplicava com muito cuidado e com muito rigor o artigo 357, que eu acho ele extremamente importante. Mas na prática, e vejo isso como advogado público, como advogado privado, que eu sou e que eu fui no passado, é que os juízes não prestigiam muito essa regra. Na improbidade tem uma regra específica dizendo o seguinte, olha, quando entregue a réplica pelo autor, o juiz deverá definir claramente qual é a tipicidade, qual é a tipificação, mas é definir com base na inicial, não é inventar e modificar. Porque o que acontecia na prática? E também aí é uma experiência de magistrado. O MP denunciava, o MPF, no meu caso, que eu era juiz federal, denunciava o réu e dizia assim, olha, fulano praticou a conduta tal e eu quero que o juiz condene ele nas penas da improbidade.
nas penas da improbidade, nas sanções da improbidade. Qual? A que você quiser. Isso era muito difícil para o réu se defender, isso era um complicador, isso maculava, de certa forma, o contraditório. Agora a lei diz, não, o MP tem que dizer concretamente, para cada ato que ele imputa ao réu, ele tem que dizer qual é a tipicidade, qual é a improbidade que ele entende praticada. O juiz vai definir isso, esclarecer isso, chancelar isso após a réplica, e daí para frente não se muda mais. Então o réu sabe exatamente qual é o ato, qual é a tipicidade, e não pode, ao final, o juiz condenar por imputação diversa, nem fática e nem jurídica. A lei deu um contorno objetivo para isso. E, aliás, até mais garantista e mais protetiva ao réu do que o processo penal. Porque lá no processo penal, vocês sabem, tem a regra lá do 383 do CPP, acho que é isso, segundo a qual o juiz pode aplicar uma pena diversa, ainda que maior, mudar a tipicidade, desde que ele não mude o fato, né? O emendácio libelli. Ele não pode mudar o fato, mas ele pode aplicar uma pena diversa, enfim, fazer um enquadramento jurídico diverso. Na improbidade, a lei foi expressa para vedar isso. Esse é um tema que me parece que ainda vai comportar algum amadurecimento na jurisprudência, o que não aconteceu ainda. Não me parece que a gente já tenha discutido isso a fundo nos tribunais. Vai ter que ter algum ajuste, assim, uma interpretação que faça isso acontecer, observe o regramento legal e, ao mesmo tempo, não gere barreiras intransponíveis à tramitação do processo. Mas o fato é esse. Há uma regra específica na improbidade, artigo 17, parágrafo 10c, para que o juiz promova um saneamento e especifique a tipicidade com base na inicial. E aí o 10f, o parágrafo 10f do artigo 17, diz que será nula a decisão se o juiz condenar o réu por um tipo diverso. Ora, a inicial diz o fato e tipifica. O juiz indica no despacho de saneamento e ele está vinculado. Ele não pode condenar o réu por uma outra conduta. Se o fizer, a sentença será nula. E, finalmente, a última observação das que eu escolhi aqui, das importantes, é a possibilidade do artigo 17, parágrafos 16 e 17 da Lei de Improbidade, de que o juiz converta a ação de improbidade em ação de civil pública, caso ele verifique a ausência dos pressupostos e das condições necessárias para o enquadramento na improbidade. Vejam bem, historicamente, houve uma certa confusão prática entre ação civil pública e ação de improbidade. Eu já vi dezenas, centenas de ações, assim, ação civil pública por improbidade administrativa. E isso se tolerava, e havia uma certa frouxidão nessa questão. A ação de improbidade era civil público ao mesmo tempo, era um negócio meio bagunçado, a verdade é essa. E a nova lei veio separar, tanto que tem um artigo na nova lei que fala assim, olha, a ação de improbidade não constitui ação civil. Não é que ela quer dizer que ela é penal, claro que ela não é penal, é que ela não é uma ação civil pública. A improbidade é uma ação punitiva, ela busca aplicar sanções. Então, se o Ministério Público, se a Fazenda Pública, ela quer mover uma ação para consertar, entre aspas, a legalidade de uma política pública, de um ato administrativo, de uma conduta de um agente público, ela não deve fazer por improbidade. Improbidade é para aplicar sanções. A ação civil pública é um outro instrumento. O que a lei faz aqui nesse artigo, e a meu ver com muito erro, porque era desnecessário e pode até macular o contraditório, é dizer o seguinte, que se o juiz, ao longo da ação, verificar que não há improbidade, tudo bem, ele pode transformar essa ação numa ação civil pública e aí, daí em diante, tocá-la com esse viés de ação não mais punitiva. Isso é uma previsão expressa da lei, muito criticada, com razão, a meu ver, pela doutrina, e que o STJ já julgou um caso dizendo o seguinte, tudo bem, é possível, mas não pode ser em qualquer momento do processo. Depois que a instrução está concluída, por exemplo, no grau de apelação, o tribunal pode mudar? Não. Se fizer isso, ele macula o contraditório. Então, essa regra é uma regra que está sendo aplicada, mas com temperamentos e com uma limitação em relação ao momento. Senão, você tem uma clara ofensa ao contraditório. Ok, pessoal? É isso aí. Aí são os principais aspectos que eu escolhi para dar um panorama, uma visão quanto aos aspectos processuais da lei de improbidade, sem prejuízo dos vídeos individuais que nós já gravamos e dos próximos que gravaremos semana que vem, nos 5 últimos episódios, 5 últimos vídeos da série sobre improbidade administrativa. Curta, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe, encaminhe para os amigos, colegas, para quem estuda para concurso, para quem atua como advogado público, enfim, para todo mundo que tem interesse nesse tema tão relevante que é a improbidade administrativa e os seus aspectos procedimentais. Valeu, até a próxima.